quem fala é a Ana Júlia. E aqui quem fala é a Duda. E sejam bem-vindos ao nosso canal. Coisas incrivelmente legais. Todos nós sabemos que as coisas que nossos pais fazem e falam são para nos proteger, certo? Certo, mas às vezes eles contam algumas mentirinhas para nos convencer de fazer algo que são meio forçados, né? No vídeo de hoje iremos falar exatamente sobre isso. Mas antes, já deixe seu like, Se inscreva no canal ative o sininho das notificações. para você não perder nenhum vídeo. Então, solta a vinheta! Desde criança, ouvimos de nossos pais e avós várias histórias, superstições e crendices populares. Selecionamos algumas delas para vocês. Vamos lá? Chinelo virado. Quem nunca ouviu que se deixar o chinelo virado, a mãe morre? Claro que isso não tem qualquer fundamento científico. Essa história começou na época que não era muito comum que as casas tivessem pisos como o de hoje em dia. As mães brigavam com as crianças que deixavam os sapatos jogados de qualquer jeito, porque isso sujava os calçados. E uma delas, que com certeza devia ter um filho muito bagunceiro, teve a ideia de inventar que deixar os chinelos com a sola virada para cima poderia matá-la. Como é que uma história dessa sobrevive até hoje? Ai, ai. Manga com leite. Ao contrário do que muita gente pensa, tomar manga com leite não faz mal nem oferece riscos de vida a ninguém. Na verdade, a mistura dos dois ingredientes é bastante saudável e nutritiva. Essa maravilhosa vitamina é composta por proteínas, lipídios, cálcio, vitaminas, magnésio, fósforo, ferro e caroteno. Então, de onde é que surgiu esse papo de que a mistura pode ser letal? A origem desse mito vem desde a época do Brasil colonial, quando o leite era um alimento pouco acessível e caro. Somente os senhores de engenho podiam se dar ao luxo de consumir com frequência. E como os patrões não queriam que os escravos bebessem o alimento, eles inventaram essa história boba, que se espalhou e persiste até hoje. Nossa, e como tem gente que acredita nesse boato? Fazer caretas. Quantas vezes ao fazer careta quando era criança, você não ouviu de sua mãe, avó ou tia falando uma frase como: "Cuidado, porque se passar um vento você vai ficar assim para sempre"? Esta crendice está entre as superstições mais populares no Brasil. De norte a sul, leste a oeste, você encontrará alguém que a conheça. O fato é que não é uma verdade. Já os estudiosos que mostram que os ventos frios ou quentes não causam uma paralisia facial, mas sim um vírus. Varrer os pés. Se varrer o pé, a pessoa não casa. Essa superstição é bem coisa de vó, que vivia espalhando que, se varressem o pé de alguém, aquela pessoa nunca se casaria. Não se sabe ao certo de onde surgiu essa ideia e tantas outras que envolvem esse utensílio doméstico, mas acredita-se que estivesse relacionada com alguma feitiçaria lançada por uma bruxa. A verdade é que há muitas mulheres casadas que certamente tiveram os pés varridos quando ainda eram solteiras, mas na dúvida, não deixe que varram seus pés. Mão coçando. Uns dizem que se a coceira for na palma da mão direita, é dinheiro chegando, e se for na palma da mão esquerda, é dinheiro saindo. Para os médicos, no entanto, a coceira na palma da mão pode ser um alerta, mais precisamente de alergias e outros problemas de saúde. Eu já senti coceira na palma da mão direita, e estou até agora aguardando meu dinheiro. Será que tem a ver com ser canhota? Orelha quente. Você já se deparou em algum momento que sua orelha estava queimando? Sim? E se prepara! Os supersticiosos acreditam que, se a orelha esquerda estiver queimando, é sinal que alguém está falando mal de você. No caso, a direita estão falando bem. Mas não se preocupe, a cura é simples. É só morder a alça da blusa ou a gola da camiseta, que o efeito passa na hora. De acordo com a crença popular, quando isto é feito, a pessoa que está falando de você morde a língua. Apontar o dedo para uma estrela. Reza a lenda que se você contar as estrelas apontando o dedo, nascerá uma verruga nele. Essa crença surgiu como uma forma das famílias judias protegerem seus filhos da Inquisição durante o século XV na Europa.
Como o calendário judaico é regido pela Lua, o nascimento da primeira estrela, que na verdade corresponde ao planeta Vênus, marcava o início de um novo dia. Nas sextas-feiras, as crianças costumavam assistir ao entardecer, à procura do astro que anunciaria o sábado, dia sagrado para o judaísmo, o que levou as mães a criarem o mito da verruga no dedo indicador. Mas a verdade é que as verrugas são causadas por um tipo de vírus, e esse vírus só consegue entrar no nosso corpo através de um ferimento. Um pequeno arranhão, por menor que seja, é o bastante. Quebrar o espelho. Ih, quebrou o espelho? 7 anos de azar. Não é só no Brasil que essa superstição é bem famosa. Hoje ela faz parte da cultura de vários países, seja europeus, americanos e até asiáticos. Mas onde surgiu esse mito? E como ele continuou tão forte na cabeça de tantas pessoas até hoje? A versão mais conhecida para o início dessa crença popular é a que ela tem origem na mitologia grega. A história de Narciso, o rapaz que se apaixonou pela própria imagem refletida na água e morreu após passar a vida inteira tentando acariciá-lo. É um dos contos que envolve o reflexo e que aponta como possível precursor do espelho e dos 7 anos de azar. Os 7 anos de azar foram uma contribuição dos romanos. Eles acreditavam na mesma situação com relação aos reflexos, com a adição de que o ciclo da vida humana seria renovada neste período de tempo. Portanto, ao fim dos 7 anos, o azar acabaria. Então, se algum dia você quebrar um espelho, não se preocupe, chame um vidraceiro mais próximo e coloque outro no lugar. Engolir chiclete. Se você, assim como boa parte das pessoas, adora mascar um chiclete, provavelmente já ouviu que, caso engula a goma, ela ficará grudada nas tripas ou presa no estômago por anos. A verdade é que é apenas um mito, que se tornou muito popular, mas não passa disso. Mas o que acontece se engolirmos um chiclete? Na maioria das vezes, não acontece nada. O chiclete é uma goma derivada de petróleo, parafina, substâncias que não são absorvidas pelo corpo de forma geral. Como os órgãos do trato digestivo não são estruturas secas, não há chances de o doce ficar preso em nenhuma parede. Uma pequena parcela do chiclete, aproveitada pelo organismo, como o açúcar e talvez algumas substâncias usadas da cor e do gosto, o que sobra é macerado em partes menores e a goma acaba se misturando com os restos dos outros alimentos, justamente pela ação do movimento do tubo digestivo. Gato preto. Eu adoro gatos. Gatos brancos, amarelos, pardos e pretos. Mas será que gato preto dá azar? Durante a Idade Média, algumas pessoas acreditavam que os gatos pretos eram bruxas transformadas em animais e que, por essa razão, cruzar com um deles na rua era um sinal de azar. Este é um preconceito totalmente infundado. A coloração negra ocorre naturalmente em felinos, assim como em cachorros, e está ligada ao acúmulo de pigmentação melanina. Esta é uma característica genética e não exerce qualquer influência sobre o comportamento do animal. Infelizmente, muitas pessoas mantêm essa superstição ainda hoje. Em épocas como Halloween na sexta-feira 13, aumentam os casos de maus tratos e violência contra estes animais, que não têm culpa nenhuma de ter nascido com a coloração preta e que não podem se proteger sozinhos. Vale lembrar ainda que qualquer ato de violência contra um animal é crime, de acordo com a Lei Federal 9.605. Se você presenciar atrocidades contra um gato preto, tente impedir e denuncie o agressor. Uau, foi muito bom esclarecer esses mitos e muito engraçado relembrar essas mentirinhas que nossos pais contavam. Foi mesmo, mas nós os amamos mesmo assim. Espero que tenham gostado. E se lembrarem de mais alguma coisa que seus pais contavam, deixem aqui nos comentários. E não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. E tchau!